Sejamos todos bem-vindos. É uma alegria poder estar com vocês aqui compartilhando esse ambiente onde a gente pode estar recebendo tanto auxílio, tanto carinho dos benfeitores espirituais que nos envolvem nesse momento. E felizes nós que podemos estar aqui unidos nesse sentimento que nos liga a Jesus, e a gente pode estar aqui então reunido, usufruindo de todo esse carinho, de todas essas benesses que nos são transmitidas. Para que nós demos início à nossa atividade de hoje, eu convido a todos que façamos a nossa prece inicial, rogando a todos então que nós elevemos o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre e amigo Jesus, agradecendo esse momento, assim dizendo: muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos. Obrigado, Senhor, por todo o carinho, pelo amparo trazido a cada um de nós. Igualmente agradecemos a presença dos teus benfeitores espirituais, que nos envolvem com tanto carinho, com tanto zelo, trazendo-nos o auxílio que nós tanto precisamos. Sabemos, Jesus, que conhece as nossas necessidades, sabe daquilo que realmente precisamos, e por isso nós te pedimos auxílio. Dai-nos força para vencer as dificuldades, dai-nos o discernimento para que possamos aprender a fazer as boas escolhas, e ajuda-nos, Senhor, a compreender os teus ensinamentos, a fim de que nos tornemos pessoas melhores. E assim sendo, agradecidos e felizes, nós damos início à nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Depois do convite que a Marta fez para todos nós, para conhecer os grupos de estudo da casa, e não por acaso, nós estamos hoje analisando o tema Estude Viva, que é baseado num livro que tem o mesmo nome, que foi ditado pelos espíritos André Luiz e Emmanuel aos médiuns Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, e Valdo Vieira. Esse livro tem uma estruturação muito interessante, visto que eram dois espíritos transmitindo mensagens a dois médiuns, porém essas mensagens não são aleatórias. André Luiz ditava um trecho de cada mensagem, Emmanuel ditava um trecho de cada mensagem, depois eram unidas essas mensagens e formava cada um dos capítulos do livro. Ou seja, não é nada acontecido ao acaso. É um trabalho muito profundo, muito interessante e que tem por objetivo abrir no coração de cada um de nós o entendimento da importância do estudo. Por isso o nome, Estude e Viva. E nós, como criaturas humanas que somos, desde o primórdio, desde que fomos criados por Deus, individualizados do fluido cósmico universal, carregamos dentro de nós algo que nos busca ligar a Deus. No princípio da humanidade não sabíamos o que regia as nossas vidas. Imaginávamos que tudo era o acaso, porém, com o passar do tempo e a aquisição das experiências, entendemos que existe algo maior, que gera tudo, que tudo coordena, que tudo cria, que tudo faz. Aos poucos fomos entendendo a complexidade, mas ainda não entendemos ao todo, a complexidade da divindade, do nosso Criador, Deus. Imaginamo-o como um homem, tendo aquela imagem de um senhor de barbas brancas sentado acima das nuvens, que ficava olhando o que a gente faz aqui o dia inteiro. Mas com o passar do tempo fomos ampliando o nosso conhecimento, o nosso entendimento, iniciamos um período de análise e aprendizagem que nos leva a entender a divindade de uma maneira um pouquinho diferente. E assim, gradativamente, também passamos a entender de maneira diferente as nossas vidas. Porém, é preciso que entendamos que não basta. É preciso nos aproximar mais ainda da divindade para que possamos aproveitar tudo aquilo que a vida tem a nos oferecer. As religiões, cientes da importância do conhecimento daquilo que o Cristo veio nos ensinar, desenvolvem as suas habilidades de estudo, mas no passado esse estudo era voltado somente aos religiosos. Aquelas pessoas que tinham, entre aspas, a dádiva de poder falar sobre Jesus, de poder falar sobre Deus. Mas Kardec, no século XVIII, veio trazer-nos a doutrina espírita, que dá-nos a oportunidade de estudar de maneira profunda e livre tudo aquilo que o Cristo vem nos ensinar. Como o próprio Kardec nos ensina, a doutrina espírita é o cristianismo redivivo.
Ou seja, busca-se trazer a essência daquilo que o Cristo veio nos ensinar. Essência essa que foi perdida com o passar dos anos, mesmo com os próprios apóstolos, visto que os apóstolos, por imperfeição, natural que assim seja, transmitiam aquilo que o Cristo havia lhes ensinado, temperado com as suas imperfeições e ignorância. E assim fazemos nós também. Nós levamos aquilo que o Cristo nos ensina com a pitadinha do tempero que existe em nós. Cada um de nós fala de Jesus, leva Jesus aos outros com aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Porém, é preciso que entendamos que devemos aprimorar esses nossos conhecimentos a fim de que, conhecendo melhor o Cristo, nos aproximando mais dele, nós aprendamos a, como nos diz Emmanuel e André Luiz, a viver. Estude e viva. Viva para que tu venhas aproveitar melhor a existência que nos é concedida como uma oportunidade de desenvolvimento moral, intelectual e espiritual. Para trazer o que Emmanuel e André Luiz nos dizem, eu vou ler um trechinho do livro, bem pequenininho, mas muito importante. André Luiz nos diz: estude e viva. Valorizamos o ágape comum em que se debatem assuntos corriqueiros da vivência humana, como desinteressar-nos nos encontros espíritas, nos quais se ventilam questões fundamentais da vida eterna? A reunião espírita não é um culto estanque de crença embalsamada em legendas tradicionalistas. Define-se como sendo a assembleia de fraternidade ativa, procurando na fé raciocinada a explicação lógica aos problemas da vida, do ser e do destino. Todos somos chamados a participar dela, falar e ouvir, ensinar e aprender. Aqui, Emmanuel e André Luiz nos fazem um resumo do que nós fazemos aqui no nosso grupo de estudo. Nós nos reunimos aqui na casa, em diversos grupos, são dezenas deles, onde cada um de nós tem a possibilidade de ouvir, de falar, de aprender e de ensinar. Porque todos nós temos algo a contribuir em benefício das pessoas que vivem e convivem conosco. E esse é o segredo tão importante do estudo na nossa vida. Para que eu possa entender também que eu posso ser importante na vida do outro. E que o outro é tão importante e muito importante na minha vida. Todos nós temos algo a ensinar. Todos nós temos muito a aprender. E quando temos consciência dessa realidade, torna-se mais fácil a que nos tornemos abertos a compreender e a aprender com o outro, e nos tornemos mais ativos no ato de ensinar aquilo que nós sabemos. Tornamos-nos importantes na vida alheia, tanto quanto a vida alheia torna-se importante na nossa. Interagindo um para com o outro, nos beneficiamos de uma maneira intensa e incalculável, que só pode ser levada a feita quando nós nos colocamos à disposição desse estudo tão importante. E aqui é que nós aprendemos a viver. E mais adiante, Emmanuel e André Luiz nos esclarecem algo muito interessante, que eles nos dizem assim: capacitemo-nos de que o estudo reclama esforço de equipe. Eu não aprendo sozinho. Posso até aprender, mas não tudo. Ou às vezes aprendo até errado, porque depende muito da interpretação da gente. Mas em equipe tudo se torna mais fácil. Porém tem um segredo. E a vida em equipe é disciplina produtiva, com esquecimento de nós mesmos em favor de todos. Eu não posso ser egoísta. Eu não posso ser exclusivista. Eu não posso ser impositivo. Eu não posso ser mandão. Eu tenho que aprender a ter respeito e bem conviver com todos, para que assim possamos todos aprender juntos. Destacar a obra é olvidarmos. Ou seja, nós damos mais importância ao objetivo do que aquilo que vive dentro de mim. Nós trabalhamos pela obra e esquecemos as individualidades. Compreender que realização e educação solicitam entendimento e apoio mútuo. Associarmos-nos sem a pretensão de comando. Todos colaboram da mesma forma. Por isso disse que na doutrina espírita não existem professores. Todos somos aprendizes.
aceitar as opiniões claramente melhores que as nossas, resignemo-nos a não ser pessoa providencial, ou seja, aprendamos a não ser aquela pessoa que faz falta para todo mundo. Que sejamos nós um grãozinho de areia, imperceptível, mas que colabora para que o todo seja como ele é. Como nos dizia o Chico, que ele era um grãozinho, uma gotinha de água no oceano. Porém, sem aquela gotinha, o oceano seria um pouquinho menor. E todos nós somos assim também. Nós fazemos parte de um todo, mas se esse todo não trabalha direitinho, se faz falta uma pecinha ali naquele todo, o todo já não é mais o mesmo. E nós precisamos aprender a importância da minha colaboração, da colaboração de todos, para que o todo seja melhor cada vez mais. Nunca menosprezar os outros, por maiores as complicações que apresentem. Por outro lado, aceitar com sinceridade e bom humor as críticas que os outros nos enderecem. Esquecer as velhas teclas da maldição aos perversos, da sociedade corrompida, da humanidade a caminho do abismo, ou tudo que deve ser feito como os guias determinarem. Muitas vezes a gente pensa negativamente. Né? Imagina que os benfeitores espirituais direcionam tudo como eles querem e que a gente não tem direito nenhum de escolha. Não é assim que funciona. Os benfeitores espirituais nos auxiliam a que nós encontremos o caminho certo, porém eles não podem fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. E também não nos impõem nada. Nós não somos obrigados a fazer nada. Nós temos o livre-arbítrio. Nós fazemos escolhas. E essas escolhas é que vão nortear as nossas vidas. Quando nós recebemos informações, precisamos analisá-las a fim de que tiremos dela o melhor proveito. O estudo nos ajuda a ampliar o nosso conhecimento e abrir o nosso coração para que entendamos a vida como ela realmente é. Kardec, como nos diz André Luiz e Emmanuel nessa obra, procurou no seu trabalho esmiuçar tudo aquilo que o Cristo ensinou a cada um de nós. E cabe a nós, estudantes da doutrina espírita, apaixonados pela doutrina espírita, praticantes da doutrina espírita, que nós procuremos esmiuçar o que Kardec trouxe a cada um de nós. Ou seja, Kardec já mastigou para nós aquilo que o Cristo nos ensinou, agora nós podemos mastigar um pouquinho mais aquilo que Kardec nos trouxe para que venhamos compreender melhor. E o estudo faz milagres nas nossas vidas. E quando a gente fala em estudo aqui, pessoal, não entendamos que nós precisamos pegar um livro e ficar trancado dentro de casa até terminar. O importante, e como nos diz Kardec lá no Livro dos Médiuns, porque Kardec nos incita a fazer o estudo sério. E o estudo sério não é aquele estudo que a gente senta na frente do livro e fica com a cara feia lendo. Tá? O estudo sério é aquele estudo que requer continuidade. Um pouquinho por dia. Pode ser em gotas medicinais. Se eu não consigo ler muito porque me dá sono, que eu leia um parágrafo por dia, mas que eu crie o hábito de ler. Para que eu aprenda, para que eu me eduque e desenvolva a habilidade de dar a minha atenção àquilo que eu sei que me faz bem. Para jogar videogame eu consigo virar a noite, mas para ler um livro eu não consigo ficar 10 minutos. É questão de hábito, a gente aprende. Mas para isso é preciso que nos esforcemos. E quando nós nos esforçamos, nós alcançamos os nossos objetivos. Nos livros, meus amigos e minhas amigas, nós encontramos maravilhas que podem levar luz às nossas vidas. Mas essa luz só se torna presente quando a gente vai buscar ela. Porque ela está aqui guardadinha. Livros são um conjunto de letras espalhadas pelo papel que, se estão aqui fechadas, não tem valor nenhum. Elas ganham valor quando a gente abre as folhas e começa a ler o que está ali escrito. E mais valor ainda ganha quando nós procuramos compreender o que está aqui transmitido. E assim, nós temos a possibilidade de aprender a estudar e de aprender a viver. De ampliar os nossos conhecimentos e nos tornarmos úteis à vida de todas as pessoas que vivem e convivem conosco. Porque era assim que o Cristo fazia. Ele ia ao povo para ensinar. Conversas simples, conversas de maneira muito natural, porém extremamente profunda,
onde assim o Cristo fez a mudança na vida de toda a humanidade. Nós podemos fazer da mesma forma, claro que com os nossos limites, mas podemos fazer a diferença na vida de todos. Mas para isso precisamos compreender aquilo que faz parte da nossa vida, a nossa vida e também aquilo que o Cristo tem a nos ensinar. Por isso, meus amigos e minhas amigas, analisemos seriamente a possibilidade de nos inserirmos nesse mundo, nesse universo de estudo tão importante. É um convite que nos é feito. Cada um de nós reflita sobre a necessidade, sobre a possibilidade, e quando nos sentirmos confiantes e encorajados a assumir tal propósito, façamos com a convicção de que nos fará muito bem. E muito mais do que nos auxiliar, também auxiliará a todos à nossa volta. Porque quanto mais luz nós temos dentro de nós, mais nós iluminamos as vidas que compartilham os caminhos da vida conosco. Eu agradeço a atenção de todos, rogo a Deus que nos envolva com as suas energias de amor e de paz. Nesse momento eu convido os médiuns que se posicionem aqui na frente junto conosco e perante o público, a fim de que façamos o nosso passe coletivo. Jesus, Mestre amado, benfeitores amigos, agradecidos estamos pela possibilidade que nos foi concedida de estarmos reunidos nesses breves minutos conversando sobre o Cristo, sobre o estudo e sobre a fraternidade. Ajuda-nos, Senhor, a inserir na nossa mente, no nosso coração, o entendimento da importância do estudo nas nossas vidas. Que possamos entender que, compreendendo melhor Jesus e os seus ensinamentos, nós podemos nos tornar mais positivos na vida de todos. Que assim possamos aprender a minimizar as nossas mazelas, as nossas imperfeições, fortalecendo as nossas virtudes, a fim de que nos tornemos verdadeiros cristãos, pessoas de bem, a fim de que possamos levar luz por todos os cantos do mundo que nos serve de morada. Dai-nos, Jesus, a coragem de lutar contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, contra os nossos vícios, contra os erros que cometemos. Ajuda-nos, Senhor, a nos fortalecer nesse propósito, para que possamos mais e mais perseverar no caminho que leva à Tua luz. Que o Teu amparo, Senhor, possa envolver a todas as pessoas que compartilham conosco os caminhos da vida. Aqueles que sofrem anonimamente em seus lares, nas ruas, nas instituições de socorro, em todos os recantos. Que as bênçãos do Cristo, que as bênçãos de Deus fortaleçam e protejam a todos. Pedimos também pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por todos aqueles que nós lembramos que precisam de Ti, Jesus. Que as Tuas bênçãos também possam ser direcionadas aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, a fim de que a paz e a harmonia estejam lá presentes. E pedimos também pelas águas que nós portamos, rogando aos benfeitores espirituais que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, todas as essências indispensáveis ao nosso bem-estar físico e espiritual, que hão de nos fortalecer e nos proteger nas nossas lutas diárias. E assim sendo, Jesus, agradecidos e felizes por tudo aquilo que nós recebemos, nós rogamos que a Tua paz, a Tua luz e o Teu amor nos envolva e nos proteja por todo sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhoras e senhores. Que a paz do Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.